Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral a nutricionista Juliane Goulart. Muito obrigado pela sua presença. Oiê, tudo bem? Tudo Prazer. ótimo. Prazer. Bom, primeiro, de onde vem essa compulsão? É descoberta a causa disso? Sim, na verdade é feito um diagnóstico, então você não descobre só porque você come muito. Então muitas pessoas elas têm muito essa confusão. Eu como de forma compulsiva, só que normalmente são episódios de exagero, então tem como você diferenciar isso. O que é um episódio de exagero? Aquele dia que você não comeu muito bem, e aí você chega em casa e você quer atacar a geladeira. Entendi. Ou que você está muito estressado com o trabalho e você come a barra inteira de chocolate. Ou que você brigou com o seu marido ou com a sua mulher e você quer beber aquela cerveja. Então, isso são episódios de exagero. E muitas vezes as pessoas falam, eu comi compulsivamente. Mas não, é um comer exagerado apenas. Entendi. Normalmente, quando você tem uma compulsão alimentar, isso é um transtorno psiquiátrico que precisa de um diagnóstico. O episódio compulsivo ele é caracterizado quando a pessoa ela come grandes quantidades em um espaço curto de tempo comparado a pessoas normais. Então, o que foi falado na entrevista. Então, ela pode comer um bolo inteiro e 6, 7 pedaços de pizza em 10 minutos. Que nós, pessoas que não têm esse transtorno, não conseguimos dar conta de comer isso. Além do que, ela também perde o controle. Então, a pessoa que ela tem esse transtorno, ela não consegue realmente parar. Ela come excessivamente e normalmente ela não seleciona. Então, ela come gelado, quente, doce, salgado, até realmente não aguentar mais. E para se ter esse diagnóstico, normalmente o médico que faz, o tratamento tem que ser com um médico, com um psicólogo e com um nutricionista. E normalmente a pessoa tem que estar enquadrada de 3 desses pontos que eu vou falar. Então a pessoa ela tem que comer numa quantidade muito alta, sem necessariamente estar com uma fome fisiológica. Ela tem que comer muito rápido comparado a uma pessoa normal. Ela se sente muito culpada, frustrada e muito depressiva após o episódio de comer. Ela acaba não se sentindo capaz de poder se controlar. Entendi. Então, tudo isso ela tem que se enquadrar ao transtorno da compulsão. E também tem um ponto muito importante, que é ter a vergonha. Então, muitas vezes as pessoas não têm esse diagnóstico porque elas têm muita vergonha de falar o que acontece. Muitas vezes a pessoa com esse transtorno, ela não come na sua frente. Só que ela come quando ela chega em casa. E aí ela destrói a cozinha dela. Então, vamos supor, ela vai sair para comer pizza, ela come 1, 2 pedaços de pizza. Só que ela chega na casa dela, ela come a geladeira dela inteira e ela se sente muito mal. E isso daí vem de o quê? De uma frustração, da perda de um emprego, perda de um relacionamento? Ou é difícil afirmar? A pessoa pode ter essa compulsão, mas não ter uma razão aparente? Ela pode ter uma causa, que é uma causa estressora fisiológica. Então, muitas pessoas falam da dieta restritiva. Então, a pessoa que é compulsiva, normalmente ela não é só compulsiva com comida. Ela tem outros transtornos compulsivos na vida dela. Entendi. Mas uma dieta muito restritiva faz com que ela se torne compulsiva, porque se restringe muito, então ela tem episódios compensatórios. Ou uma frustração para preencher um vazio, algo que foi o que a mulher também relatou, que ela perdeu uma pessoa e ela tentava compensar de alguma forma aquela perda. Então você tem traumas psicológicos e traumas fisiológicos para você desenvolver esse transtorno. E para ter um diagnóstico, você precisa fazer esse episódio pelo menos uma vez na semana, durante pelo menos 3 meses. E aí procurar um médico. E aí você pode procurar uma nutricionista, a nutricionista ciente disso vai te encaminhar para um médico. Entendi. E o médico fecha o diagnóstico, não somos nós nutricionistas. E aí tem todo um tratamento, mas Todo tem um tratamento. como resolver essa questão? Tem. Transtorno psiquiátrico, como a maioria das doenças psiquiátricas, elas não têm cura, elas têm remissão. Então, uma compulsão alimentar, a pessoa ela sempre vai ter esse transtorno com ela. É como um viciado em droga. Entendi. Só que ela é, entre aspas, viciada em comida. Então, ela tem um problema com a comida. Então, ela sempre vai ter que ter cuidado com o ambiente onde ela frequenta. O ambiente da comida dela. Como ela vai lidar com aquilo, como que tá o exterior dela. Então, se a pessoa ela fez uma dieta restritiva e isso desencadeou, ela vai ter que evitar. Porque se ela fazer de novo, vai desencadear de novo. Então, você precisa ter todo um cuidado. É muito mais complexo, às vezes, do que as pessoas analisam. Vamos aproveitar a sua presença aqui para falar Claro. para as pessoas, né?
Tem muita gente que, de repente, pode até achar que está nessa compulsiva aí na alimentação, mas o que é correto? É comer devagar, porque a gente viu a pessoa que come demais acaba, lógico, engordando por conta das calorias, né? Mas qual é a orientação para a pessoa? Quantas alimentações por dia para ela se manter aí bem, né? Não só esteticamente, né? A gente está falando a saúde no geral. Então, a parte de comer, eu acredito que no mínimo 4 refeições ao dia. Então, um bom café da manhã, um bom almoço, um lanche da tarde e um jantar é o mínimo para uma pessoa, para que ela evite episódios de exagero. Então, uma adequação alimentar, no mínimo 4 refeições no dia. Lógico, é uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes e é uma coisa que eu prego. A alimentação, ela tem que se adequar à sua rotina, porque a sua rotina não vai se adequar, seu trabalho não vai parar para você comer. Então, por isso que é legal procurar uma ajuda, para que a nutricionista te ajude a adequar a alimentação na rotina. E sobre comer devagar, é muito importante, porque o ato de comer devagar te posiciona fisiologicamente para que o seu cérebro entenda que você está recebendo alimento e que você tenha contato com os hormônios de saciedade, que dê tempo de todo esse processo. Então, consequentemente, muitas pessoas falam, comer devagar emagrece. Emagrece por quê? Porque você tem menos ansiedade, você tem mais contato com a sua saciedade. O seu cérebro ele tem aquele timing de conseguir mandar a mensagem do opa, tô saciada, vamos parar? E aí você consegue parar. Muitas vezes, quando você come muito rápido, você não consegue ter esse time. Aí quando você para, você fica muito satisfeito. E aí você tem aquela sensação, meu Deus, comi demais. Já aconteceu com você? Todo dia. Todo dia. Mas e quais são os alimentos que não podem faltar à mesa das pessoas, principalmente aquelas que querem, né, dar uma emagrecida? É lógico que é importante, né, a ida até a nutricionista, ao endocrinologista também, né, psicólogo. Mas quais são os alimentos que não podem faltar e aqueles que devem ser evitados? Alimentos que não podem faltar, né? Eu falo que para você compor sempre um café da manhã, um almoço, um jantar, um lanche da tarde perfeito, tem que sempre ter uma fonte de carboidrato, que é pão, arroz, batata, uma tapioca. Isso vai de acordo com o que a pessoa gosta, de acordo com o objetivo dela. Uma fonte de proteína, que são as carnes, ou de lanche, pode ser o leite, pode ser o iogurte. E fibras, que fibras são muito importantes. As fibras vêm das frutas, dos vegetais e aveia, linhaça, chia, farinha de linhaça dourada também. Então tudo isso compõe. Então vamos pensar num prato. Para ser um prato saudável, para ser um prato que vai te fornecer todos os nutrientes que você precisa para o seu objetivo, tem uma divisão que eu prego para os meus pacientes e que é uma divisão correta para você se sentir nutrido. Você pensa num prato redondo, metade dele tem que ter vegetais crus e cozidos. 1/4 dele tem que ter fontes de carboidrato, então pode ser o arroz, que é o do brasileiro, que a gente sempre come arroz. E no outro, 1/4 tem que ter as carnes. E pode ir a proteína vegetal também, que é a parte do feijão. Então fica meio prato, arroz e carne com feijão. Qual alimento que a gente deve evitar? Cortar do nosso... Eu acho que cortar é uma palavra muito forte. Acredito Os que a gente... embutidos, por exemplo? Não precisa cortar, mas a gente pode evitar. Não ter no nosso dia a dia. Entendi. Então, alimentos fritos, alimentos muito industrializados, então embutidos, não são muito interessantes. Então, salame, mortadela e tudo mais. Coisas muito industrializadas como miojo, bolacha recheada, porque acaba tendo uma quantidade muito alta de gordura. Então, a gordura, ele é o macronutriente com mais concentração de caloria. Então, acaba que você come uma porção pequena e aquilo te fornece muita caloria e não te nutre. Então, acaba se tornando vazio e a parte industrial tem muito disso. Então, e as frituras, que também são imersas em gordura. Então, acaba aumentando muito o teor calórico. Tem muita gente que estava fazendo até, eu vi muitas críticas com relação à dieta intermitente, né? Do jejum intermitente. Jejum intermitente. Vou deixar de almoçar, só como na janta ou fico aquele dia. Isso daí é ruim. Por exemplo, deixar de comer o carboidrato, a gente sabe que engorda. Deixar de comer o carboidrato também faz mal? Deve se reduzir as porções? O carboidrato, ele
não é o vilão que Não todo é. mundo fala, Aí. não. Carboidrato ele Viu? não é vilão. Você não tem que cortar o carboidrato da sua dieta. Na verdade, o carboidrato é o nutriente que fornece energia pra gente. E é muito importante. Há diversos estudos comparando dieta sem carboidrato e dieta com carboidrato, e os resultados são os mesmos. E muitas vezes as pessoas que cortam carboidrato, quando voltam, têm muitas impulsões com todos os alimentos restritos. Entendi. Que tem aquela frase do proibido é mais gostoso. Então, quando ela volta, ela acha que ela quer comer tudo. Então, ela quer comer todos os carboidratos que ela evitou. E acaba comendo muito mais. Então, o carboidrato, ele não Deve tem ser que mantido. Não tem que ser evitado, independente do seu momento. Se você quer emagrecer, se você quer ganhar massa, se você só quer ter saúde, não tem que ser evitado. O jejum intermitente, ele é uma estratégia nutricional. Eu preciso fazer jejum para emagrecer? Não. O jejum vai me trazer mais resultado? Não. Simplesmente. Entendi. Não vai te ajudar mais nem menos. Na verdade, se você tiver uma característica já de impulsões, ele pode ser um preditor para que você desenvolva transtornos alimentares. Mistura de carboidrato é um mito também, que eu sempre tive dúvida. Todo mundo me fala, misturar arroz com batata acaba fazendo mal, engordando mais? Não, ele não engorda mais, só que você tem que ter noção das proporções. Então, Entendi. se você for comer 100 gramas de arroz mais a batata, e para você está prescrito só 100 gramas de arroz, você precisa ponderar. Então, comer menos arroz para a batata poder entrar. Então, ela entra naquele 1/4. A batata, ela entra naquele 1/4. Naquele 1/4, você pode pôr um pouco de arroz e um pouco de batata. Então, não tem problema você misturar carboidratos. Você só precisa equilibrar os carboidratos, não comer a mais. Latinha de cerveja. É verdade que cada latinha é um pãozinho francês que você está comendo? Meu amigo perguntou aqui no ponto. A cerveja ela é complicada porque, além do carboidrato, ela tem o álcool. E o álcool é concentrado em calorias. Então, o carboidrato a cada 1 grama tem 4 calorias. O álcool a cada 1 grama tem 7 calorias. Então, Entendi. o álcool ele é mais calórico. Além de ele entrar e não trazer benefício nenhum. Entendi. Então, ele entra, ele só deixa o nosso corpo com uma substância tóxica que o nosso corpo vai lutar para Com eliminar. ressaca no dia seguinte. E não agrega em nada. Então, assim, lógico, tomar uma cerveja é uma coisa social. Sim. Então, é importante. Para relaxar, mas tem que ter cuidado. Mas tem que ter pondera. Essa é a dica. Tenha moderação. Bebe com uma água, come alguma coisa junto. E sempre um exercício físico. Sim. A gente está vendo vários casos de pessoas com câncer de intestino, né? E então uma alimentação saudável, certeza. né? É muito importante, o exercício físico também, né? Sim. A saúde da microbiota, que é as bactérias que vivem no nosso intestino, é fundamental para o funcionamento do nosso corpo. Se a nossa microbiota não está saudável, não estamos saudáveis. Se você não consegue absorver um nutriente de forma correta, você não está saudável. E tem muita ligação com o nosso cérebro. Então, muitas pessoas depressivas têm uma microbiota alterada também. Então, a microbiota é muito importante. Ju, como que melhora? Tendo uma alimentação equilibrada. Comendo frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, carnes. Tendo uma alimentação equilibrada, não necessariamente cortando as coisas. Você tem a sua vida social e suas vontades, mas você precisa também ter uma alimentação balanceada. E o exercício físico é fundamental. E é fundamental porque isso dá longevidade, aumenta a nossa expectativa de vida. A gente não foi feito para ficar parado. Sim. É que a vida atual faz a gente ficar muito parado, então por isso que precisamos de estímulos para treino. Mas a gente sempre caçou, correu, Sim. é o mesmo corpo, a gente está ainda no mesmo corpo. Então é muito importante para a nossa saúde no geral. E na dúvida, né, lógico que a Juliane falou de forma geral, mas né, qualquer coisa, se você tiver uma doença, né, tipo um diabético que exige uma alimentação especial, aí lógico você trouxe de forma ampla, mas busque a ajuda de um profissional. Com certeza. Porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso e eu sempre brinco que ninguém constrói uma casa sozinho. Então por que você vai querer se alimentar sozinho? Tá certo. Juliane, muito obrigado pela sua Obrigada participação. a você.